Olá, sejam bem-vindos ao nosso videoaula número 6, que tratará da parte 2 da temática de desenvolvimento e traçado de rodovias na disciplina de noções de projeto de estrada do curso técnico de estradas do IFPI. Então, nós vimos na primeira parte as etapas de estudo e traçado, os processos de reconhecimento e exploração do terreno. E agora nós vamos nos concentrar em observar na parte 2 as atividades que envolvem a elaboração do projeto, principalmente o geométrico, que é o que vai ser o foco do nosso trabalho. Depois que você passa por as etapas de reconhecimento e exploração, o desenvolvimento do traçado, com recomendações gerais, boas práticas do lançamento do grid vertical, técnicas de lançamento do traçado de um modo geral, principalmente buscando a concordância entre os grids horizontais e verticais. Atividades para a elaboração do traçado. Então é o seguinte, em se tratando da elaboração do traçado, focando no projeto geométrico, que é o primeiro dos projetos a ser executado, o que a gente tem que fazer seria o cálculo dos elementos da planimetria e altimetria que são necessários para você construir a sua rodovia. Tá? Então vamos ver quais são esses objetos. Ó. Por exemplo, na planimetria seria a definição do eixo da estrada, com seu estaqueamento, onde estão os bordos da pista, as curvas horizontais, até onde vão as terrasplanagens, né, lateralmente à pista, as propriedades que existem, que devem ser desapropriadas, né, os serviços públicos existentes. Então, isso aqui são um conjunto de atividades relacionadas com a elaboração do projeto em planta, que é aquela vista que você tem sobrevoando a rodovia. Já o projeto em perfil é a vista longitudinal, ao longo da rodovia, como se você estivesse sentada olhando os carros passarem. Então, lá você vai verificar nesse projeto que é o lançamento da linha do grade contra o próprio terreno, o estaqueamento desse grade, as rampas e as inclinações subidas ou descidas e as curvas verticais que foram projetadas, sendo que a escala vertical ela é sempre um pouco maior do que a horizontal. Para distorcer o desenho, você facilmente vê o relevo se apresentando para você no perfil. E a última peça do projeto geométrico são as seções transversais, que são nelas que você define os elementos da plataforma da tua estrada, né? Número de pistas, acostamento, declividades, inclinações, taludes de corte e aterro, marcações de offset de terraplenagem. Lembrando que offset significa dizer o seguinte, são as estacas laterais ao eixo da rodovia, a partir delas não se faz nenhuma obra de pavimentação. Elas delimitam a área de execução da obra, digamos assim. Aqui você vai também definir as áreas de corte e aterro e daqui vão sair as notas de serviço de terraplanagem para execução lá em campo. Então, concluindo, o nosso projeto geométrico, que é o foco aqui, próxima etapa após reconhecimento e exploração, tem um projeto em planta, um projeto em perfil e seções transversais. Vamos ver exemplos deles agora. Aqui é a duplicação da BR-316 saída de Teresina em direção ao Floriano. Olha como é que é o projeto planimétrico. Tá vendo? Você está sobrevoando a pista, tá vendo? E aqui são as características, os elementos que se encontram aqui nesse projeto. Característica das curvas, você tem referências de nível, você tem aqui as ocupações urbanas, ó, estaqueamentos. Aqui você tem a definição do que é canteiro central, eixo de rolamento, amarelinho é acostamento, as curvas, e vários elementos que a gente não vai entrar no detalhe aqui, certo? E abaixo desse cara, planimetricamente, tem a altimetria. Aquilo que eu falei, ó, a escala vertical é distorcida em relação à horizontal. Então, as mesmas estacas horizontais que estavam aqui em cima, agora estão aqui embaixo. E aqui você tem uma linha vermelha, que é o seu terreno, e tem uma linha azul, que é o grade da rodovia, que busca suavizar. Tá vendo? Aqui você tem, em cada estacazinha dessa, uma informação da cota do terreno, que é o vermelho, e da cota da estrada, que é o azul. E toda vez que você tem uma curva vertical, você tem as estacas que começa e que termina, e tem aqui esses dadozinhos da curva vertical, igual você tinha lá na curva horizontal. E aqui a legenda para vocês verem com mais detalhes depois o que está no desenho principal, ok? Ainda falando deste exemplo, né, a duplicação na BR-316, saída para Floriano, tem o projeto das seções transversais. Ora, com a pista simples, né? Aqui as estacas de offset da esquerda, da direita, o eixo, né? As plataformas na tua estrada, tá vendo? Ó? Isso aqui são pequenos espaços de acostamento que você dá, os taludes que você tem colocado de um lado e do outro, tá? E ele vai te dando as cotas na estaca, ó, 537 mais 083, tá? Isso para pista simples. Agora, se for pista dupla, aí ó, você já percebe o que? A linha verde aqui é o teu terreno, ó, né? A linha azul é a plataforma da rodovia depois do serviço de terraplanagem para receber a pavimentação, tá? E ele marca aqui as cotas e a distância horizontal em relação ao eixo. Ó. A plataforma aqui tem 16 metros, aqui você tem um eixo e ela está mais ou menos 15 metros a cota de final de talude de aterro, com a cota de 141.
Então, esses detalhes aqui, graficamente falando, eles vão se transformar numa chamada nota de serviço de terraplanagem. Porque para quem está em campo, executar esse trabalho é muito mais simples através dos números e não das figuras gráficas, né? Porque cada gráfico desse que vocês estão vendo vai virar uma linha na nota de serviço de terraplanagem, que foi o que a gente já viu nas aulas passadas, ok? Então, esse foi um exemplo das peças do projeto geométrico. Projeto em planta, projeto perfil e seções transversais. Agora nós vamos entrar nas recomendações gerais para o desenvolvimento do traçado, ou seja, você vai fazer o projeto geométrico, então você vai escolher por onde vai passar a tangente, curvas horizontais, como é que vai ser suas rampas de subida e descidas, curvas verticais, e isso não pode ser feito de qualquer jeito, porque senão compromete a visibilidade, a segurança e o nível de serviço de operação. Então a gente trouxe aqui várias recomendações para ilustrar isso para vocês. Primeiro, as curvas horizontais do traçado devem ser as mais suaves possíveis. Então, evitar raios curtos, porque os raios curtos favorecem o veículo sair pela tangente, pela força centrífuga muito elevada. Evitar o uso de rampas verticais com inclinações máximas, né, topadas ali 6, 10%, dependendo da classe da rodovia. Por quê? Rampas muito íngremes fazem com que veículos lentos e grandes, aliás, veículos grandes como carretas, fiquem lentos. Isso gera a formação de fila e pode potencializar acidente. A pessoa tenta ultrapassar numa rampa, por exemplo. Assegurar no projeto que você tenha distâncias seguras de visibilidade, tanto para a parada como para a ultrapassagem. Então, você tem que ter planos suaves, com rampas suaves, para garantir que as pessoas tenham visibilidade, especialmente nos cruzamentos, e possam fazer as manobras sem risco de acidente. O lançamento do alinhamento horizontal, ele deve buscar minimizar, por exemplo, junto com o grade, a passagem por rochas, porque a rocha é um material de terceira categoria e ele é muito caro de ser cortado e removido. Então, às vezes você tem que passar por esses locais, então você tem que minimizar a necessidade de corte ou de aterro, principalmente de corte dessas regiões. O eixo da rodovia deve ser pensado de modo que você consiga, no trabalho da terraplanagem, à medida que você vai cortando o terreno, você também vai aterrando, né? E para isso você tem que seguir razoavelmente as curvas de nível. Isso te dá uma vantagem de redução de custos, de empréstimo de material lateralmente à pista. Então, é outra recomendação para o lançamento de grade. Aqui outras recomendações gerais. As obras de arte, que são as pontes, assim, sempre que vai inserir elas numa rodovia, o ideal é colocar elas em tangentes e em rampas suaves, né? Porque favorece, o método construtivo fica mais fácil, a qualidade do tráfego e a segurança, o conforto e a visibilidade também. Tentar inserir curvas horizontais ou curvas verticais só torna a obra de arte mais onerosa e mais perigosa. Definir o eixo rodoviário de modo a minimizar a desapropriação. Isso é outro ponto importante. Muitas vezes você esbarra nessa questão que a desapropriação, além de ser onerosa, ela é demorada por questões de ordem jurídica. Então, sempre que você puder, evite necessitar da desapropriação, principalmente de áreas com benfeitorias, né? Uma outra coisa interessante que se deve pôr é curvas horizontais. Quando elas são de sentidos opostos, uma curva para a direita e outra para a esquerda, elas não devem ser elas devem ser intercaladas por um trecho em reta, para o motorista ter tempo de estornar a direção para um lado, voltar a direção para o centro, estornar a direção para o outro lado, certo? Se você coloca duas curvas sucessivas, fica que nem uma chicane de Fórmula 1, então ele tem que girar o volante para a direita e para a esquerda muito rápido, e isso pode gerar problema de segurança. Outra característica é as distâncias de transporte que você tem que pensar, né, que é de pegar material das jazidas onde tem material para fazer rodovia, levar até a rodovia para fazer agora a etapa de pavimentação e eventualmente algum empréstimo de terraplanagem, você deve minimizá-las. Então você tem que pensar o teu eixo da rodovia. Antes tu fez o estudo geotecnológico, descobriu as boas jazidas. Então tu tem que tentar passar o mais perto das boas jazidas para diminuir esse transporte. Por quê? Porque se você diminuir o transporte, você reduz os custos que estão associados à construção da tua estrada. Tá? Então, o que é então a distância ideal? É algo em torno de 5 km para baixo. Quanto mais perto, melhor a jazida. Nem sempre a gente consegue encaixar isso, mas, se possível, reduzirá os custos. Evitar você ter o eixo, traçar o eixo da rodovia transversalmente à curva de níveis. Por quê? Quer dizer, estou dizendo o seguinte, você pegar a estrada e fazer ela descer a ladeira. Isso é muito ruim, porque você tem um efeito tobogã e isso não é confortável para o motorista, pode ser até perigoso.
Tá? Então vamos ver aqui algumas técnicas de lançamento de grade, considerando grade e alinhamento horizontal, considerando o relevo. Olha só essa primeira aqui, ó. Você tem, né, uma série de curvas de nível. Você vai dar 300 para 100, está descendo uma serra. Então o ideal aqui, ó, é não descer em linha reta, porque senão vai gerar o efeito tobogã. Você desce fazendo um zigue-zague, ó, como acontece na Serra do Tianguá. Outra característica, ó, seguir o Talweg, né? Então você tem curvas de níveis aqui baixando, tá vendo? Ó, do 180 até o 100, então é uma baixada. E aí você tenta seguir aqui mais ou menos o Talweg, que é o caminho do rio, essa linha pontilhada, né? Mas não próximo o suficiente para que a estrada não gere cheias. Isso acontece, por exemplo, com a Avenida Maranhão e ao lado do Parnaíba. Ainda condicionantes de relevo, ó, uma situação que você tem que fazer a transposição de uma serra. Ao invés de você ver em linha reta de A para B, que aí você tem envolvimento de muitos cortes, ou se isso aqui for uma depressão de muitos aterros, você contorna as curvas de níveis acompanhando ela. Então isso favorece menos custos, né, para a tua obra. Se você tem uma situação como essa aqui, por exemplo, dois grandes morros, né, um a 140, né, e o outro a 130, e tem uma depressão entre eles, que a gente chama de garganta, então você tem que tentar passar pela depressão, que aí você evita os processos de corte e aterro nos dois morros. Okay? Agora, alguns exemplos de aplicação dessas regras de lançamento e alinhamento horizontal e vertical em algumas situações reais. Primeiro, relevo de encosta. Tá vendo o relevo de encosta? Tem uma grande encosta aqui, então o que você vai fazer? Não, você vai zigue-zagueando a encosta, tá? Para descer até lá na região plana. Ó. Isso acontece lá na Serra do Tianguá. Aqui é um outro exemplo, ó, que você tem um Talweg, uma baixada de rio, e você vai tentando serpentear esse Talweg, né, para acompanhar mais ou menos a parte mais baixa, e aí você vai seguindo o relevo mais suavemente. Agora vamos falar de boas práticas de lançamento só do grade vertical. Então ali a gente estava falando mais do grade horizontal, do alinhamento horizontal, aqui do vertical. Então isso aqui é uma vista em pé fio simplificada, né? Aqui nós temos cotas e aqui estacas horizontais. E aqui a regra é a seguinte, ó. Ao invés de você ter uma grande rampa de subida de 5%, você quebra ela em uma rampazinha de 5% na entrada, uma rampazinha mais suave de 2% e depois uma rampa de 6%. Que aí o cara sobe numa rampa mais íngreme, mas por um espaço menor, e aí ele pega esse embalo, dá uma descansada aqui na rampa mais suave e depois ele termina. Então, fazer uma rampa muito comprida, tipo 2 km, o carro não vai sustentar isso aqui, se for um carro principalmente de baixa potência. Outra recomendação com relação ao grade. Ó, ao invés de você ter várias sucessivas quebras de grade, tá vendo? Ó? Rampa de subida, descida, subida, descida, subida, descida. Você tem que fazer o uso de poucas curvas verticais, ó. Uma subida e uma outra subida menos íngreme. Lembrando que isso aqui não pode ser grande demais, para não contrapor a recomendação 1, que foi feita anteriormente. Recomendação 3, ó. Às vezes você tem uma situação que você tem uma única rampa, seguida de outra, com uma concordância vertical. Às vezes, dependendo do comprimento dessas rampas, das inclinações, é melhor você ter duas sucessivas, né? Sendo que a primeira é mais íngreme, a segunda rampa é mais suave, aí você tem uma curva vertical aqui, e logo em seguida você tem outra curva vertical. Então, na prática, o que você está fazendo? Você está trocando uma curva vertical por duas, sendo que a primeira é mais longa e menos íngreme, né? E as duas seguidas são mais curtinhas e um pouco mais íngremes na sua entrada, e no meio elas são mais aplanadas. Lembre-se que isso aqui são regras gerais, né? O teu processo de lançamento do alinhamento vertical ele vai mudar conforme a tua condição local e vários outros critérios. Agora, vamos falar aqui da concordância. A gente falou um pouco do alinhamento horizontal, na parte do relevo, alinhamento vertical, que a gente acabou de falar. Agora, e os dois juntos? Como é que eu devo tratar? A função é conferir à rodovia condições de segurança e nível de conforto e boa condição operacional para o usuário. Quando você faz o alinhamento horizontal e vertical conversarem e se entenderem. Então vamos ver situações onde isso acontece. Ó, por exemplo, nessa situação aqui, ó, você tem a curva horizontal dentro da curva vertical. Isso é muito bom porque anuncia, principalmente na curva horizontal, que tem uma curva vertical. Favorece a boa visibilidade e a segurança do tráfego.
Falta de coordenação, exatamente o contrário. Ó. Uma curva vertical dentro de uma curva horizontal dentro de uma rampa. Então, você não sabe o que vem logo em seguida, que já é uma curva vertical. Isso aqui desfavorece a segurança. Outro exemplo aqui, ó, um perfil convexo, tá vendo? Ó? Perfil embaixo, convexo, né? É uma curva como se fosse uma rampa de salto. A ideia é, nessa parte aqui da curva vertical, você intercala uma tangente. Porque se você bota uma curva, o cara, além de fazer uma curva vertical, ele vai fazer uma curva horizontal. Vai ficar muito estranho e perigoso isso para ele. Aqui outra situação. Às vezes você tem uma situação de uma curva horizontal muito longa, e aí para atenuar ela, você pode sucessivizar ela por curvas verticais. Ó. Uma vertical, reta, outra vertical, reta. Tudo muito suave. Porque lembre-se que o cara está dentro de uma curva horizontal. O ideal é não ter essas curvas horizontais tão longas. Aqui nós vamos falar de algumas outras regras de concordância de alinhamento. Por exemplo, nessa aqui, a ideia é o seguinte, ó, nas tangentes, né, você está em linha reta, como é que se comportaria o grade? Ao invés de você ter esse abauloamento do grade, você coloca um grade mais previsível, né, mais linear, né, para evitar um efeito de tobogã na subida. Outro exemplo, outra recomendação é, você está dentro de uma curva horizontal, não coloque várias curvas verticais dentro dela, procure aplanar o seu terreno. Então, tua curva horizontal com terreno plano. Essa é a recomendação da boa prática. Essa situação aqui, ó, quando você tem uma curva horizontal dentro de uma curva vertical, isso não é bom, porque você acaba perdendo visibilidade do que vai acontecer, que é uma subida. Tá? Por causa da curva horizontal. E aí, de repente, você termina a curva e tem uma subida. Situação perigosa. Então, veja que são casos gerais que você vai aplicando na situação fática. Outro exemplo. Ó. Você tem uma curva horizontal à esquerda. Né? E logo em seguida, na linha reta, você tem uma subida. Nessa subida, evite as depressões e coloque rampas de ascendência. Pode ser duas rampas suaves, uma só, mas essa depressão que parece um tobogã, isso não é bom para a rodovia. Outra recomendação, você tem aqui, ó, curvas horizontais sucessivas, intercaladas por uma tangente, tá vendo? Só que você insere uma curva vertical no meio das curvas horizontais. Então o cara vem fazendo a curva para a esquerda, e de repente ele tem uma rampa de salto. Aí depois ele, na hora depois da curva vertical, ele já tem uma curva para a direita. Isso não é bom. Aqui o ideal era você aplanar o grade o máximo possível para ele ter a visão das duas curvas. Outra recomendação. Essa aqui já é uma situação onde você tem, por exemplo, ó, curvas horizontais intercaladas por reta, né, e ampla visibilidade na vertical. Olha aí. Tá vendo? O cara já está fazendo a curva horizontal e está enxergando que lá na frente tem uma rampa de subida, tem uma curva côncava. Ok? Então isso aqui é uma boa prática. Agora vamos combinar isso e ver como é que isso fica em 3 dimensões. Olha só isso aqui. Quando você tem as curvas horizontais combinando com as verticais, olha como é que fica o alinhamento. Tudo visível, tudo muito seguro e muito suave. Quando você tem uma curva horizontal bem longa associada às curvas verticais sucessivas no perfil que a gente viu. Isso aqui nós estamos repassando o que a gente viu antes, só que com a visão 3D. Olha como é que fica aqui, ó, curva horizontal suave, com umas deflexõezinhas, umas curvas verticais bem leves. Agora, olha uma situação ruim, ó, quando você desconecta a curva horizontal da curva vertical. O que acontece? Efeito de obscuridade de geometria. Então, o cara está aqui fazendo uma curva horizontal, que é essa, ó, e logo em seguida tem uma descida, e ele não está vendo. Isso vai potencializar a ocorrência de acidente. Isso é um problema. A outra é uma situação aqui, como a gente viu, ó, situação ideal lá, a gente viu, linha reta, atenuar esta tangente, colocando sucessivas curvas verticais. Então, você bota algumas ondulações suaves, ó, aí você tem uma linha reta mais confortável para o motorista. Evita que ele se canse no processo de execução dessa pista, desse tráfego. Né? Aqui outra situação adequada, ó, você tem curvas horizontais e verticais parcialmente coincidentes. Nem sempre elas estão ali, os vértices da curva horizontal batendo com o da curva vertical. Aqui, por exemplo, essa está desconexa. Mas olha que mesmo assim você tem uma boa visibilidade do tráfego.
Aqui é uma situação inadequada, né? Que aqui você tem uma curva horizontal para a direita e aí você coloca dentro da curva horizontal duas curvas verticais. Então o cara pega aqui, ó, essa curva aqui é essa, ó. Só que essa outra, que é uma côncava, ela está escondida lá dentro. Então o cara não enxerga o que está acontecendo, né? Ela é o oposto da primeira aqui, ok? Outros exemplos que funcionam, agora eles funcionando bem, ó. Linha reta atenuada por uma única curva convexa, que é o perfil. Lembre, o perfil é a visão de lado da estrada, e a planta é a visão de cima. Quando você combina os dois, como é que fica a pista? Totalmente visível. Uma outra situação aqui inadequada é o efeito tobogã. Você tem uma curva para a direita e você bota várias sucessões de grades de curvas verticais. Olha como é que fica, ó. Uma curva, um efeito tobogã em curva horizontal. Isso é bem ruim, bem inseguro. Agora olhe para uma situação adequada. Você tem uma curva para a direita e uma rampa ascendente. Então a visibilidade é sempre mantida e o motorista tem ampla condição de segurança para fazer a manobra de curva. E então, pessoal, a gente chega aqui ao final da nossa videoaula de número 6, onde nós tratamos basicamente das regras de cunho geral para, uma vez feito o reconhecimento e a exploração, vocês partirem para o lançamento do traçado através do alinhamento horizontal, tangentes e curvas circulares, do alinhamento vertical, rampas e curvas verticais, devidamente concordantes para garantir segurança, conforto e melhor nível de serviço ao motorista.